Olá, eu sou Isabela D'Andrea, sou neurologista e especialista em epilepsia e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre cirurgia de epilepsia. Você já ouviu falar de cirurgia de epilepsia? Você sabe quando a pessoa tem indicação dessa intervenção? Então, assim, cirurgia de epilepsia é um tratamento para aquelas pessoas que não controlam com medicação. Não é qualquer pessoa que pode fazer cirurgia de epilepsia e que o objetivo da cirurgia de epilepsia não é curar a epilepsia, mas sim fazer com que a epilepsia da pessoa possa ser mais fácil de controlar. Então, se por exemplo, eu tenho uma epilepsia que é controlada com medicação, mas eu quero parar de tomar medicação, então eu vou pedir para fazer uma cirurgia para que eu pare de tomar medicação e fique curado da epilepsia. Não é para isso que serve a cirurgia de epilepsia. Então ela vai servir para quem? Para aquelas pessoas que têm uma epilepsia fármaco-resistente. Como é que a gente vai definir quem é essa pessoa? Como é que a gente vai saber? Será que eu sou essa pessoa? A pessoa que tem uma epilepsia fármaco-resistente é aquela que já tomou pelo menos 2 medicações em doses corretas e com intervalos de tempos, né, entre as doses de uma forma correta e ainda assim não controlou. Então, cerca de 50% das pessoas, quando tomam a primeira medicação, elas controlam facilmente. Depois a gente vai tentar uma segunda medicação, só em torno de 13 a 15% vão controlar. Esse outro percentual, em torno de 35, 30% das pessoas que não controlam com essas 2 primeiras medicações escolhidas, né, e usadas, é que devem parar para pensar se é candidato à cirurgia de epilepsia. Alguns tipos de epilepsia que são realmente mais fáceis da gente identificar que é candidato à cirurgia. Por exemplo, pessoas que têm um tipo de epilepsia do lobo temporal chamado esclerose mesial temporal. Para essa pessoa, né, fármaco-resistente com esclerose mesial temporal, a gente sabe que a cirurgia é bastante eficaz. Toda epilepsia focal fármaco-resistente, a gente tem que levar a hipótese, a possibilidade do tratamento cirúrgico. Só que para a gente fazer esse tratamento cirúrgico, não é só ir no neurocirurgião e retirar ali a parte do cérebro e pronto, está acabado. A pessoa precisa passar por uma série de etapas para a gente saber realmente qual é a região que a gente tem que abordar e se a gente não vai deixar nenhum déficit se a gente abordar essa região. Então, por exemplo, fundamental, não tem como fazer cirurgia de epilepsia se não fizer isso, o registro das crises através da monitorização prolongada por vídeo EEG. É um exame onde a pessoa fica internada com um eletroencefalograma, a gente vai retirando, reduzindo as medicações e a pessoa precisa fazer pelo menos 3 crises durante o exame. Então a pessoa vai ficar internada até ter as 3 crises. E, por exemplo, a gente tem pacientes que ficam às vezes 10 dias internados até a gente conseguir a quantidade de crises adequadas para a gente definir o foco epilético dessa pessoa. Então é um exame prolongado, é um exame que não é um exame simples e precisa de pessoas que conheçam a epilepsia para poder fazer a interpretação desse exame. Então, na maioria das vezes, esse exame é feito num centro de epilepsia. Além do vídeo EEG, a pessoa precisa ter uma ressonância de crânio e precisa passar por uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica ela é feita, né, por um neuropsicólogo, né, e a gente vai identificar através dela quais são as vias cerebrais que já estão comprometidas pela epilepsia. E através da conjunção do vídeo eletroencefalograma, da monitorização prolongada, da ressonância de crânio e da avaliação neuropsicológica, a gente consegue identificar onde a crise começa e consegue interpretar se a gente abordar cirurgicamente. Significa o quê? Se a gente retirar essa parte do cérebro, a pessoa vai ficar com algum déficit e se esse déficit é um déficit que impede que a gente faça a cirurgia. Por exemplo, se o foco da epilepsia está na área da fala, a gente não vai tirar a parte da fala. Por quê? Porque a pessoa vai ficar sem falar, né? Vai ter envolvimento, comprometimento da linguagem, da fala. A gente não quer isso, a gente não vai deixar um déficit.
Então a gente vai dizer, olha, essa pessoa, apesar da gente ter identificado que é uma epilepsia focal fármaco resistente, ela não tem possibilidade de abordagem cirúrgica porque o déficit vai ser maior do que o benefício que ela vai receber. Então a cirurgia, ela é feita pelo neurocirurgião depois que o neurofisiologista, o especialista em epilepsia, define e fala para o cirurgião qual é a área a ser ressecada. Então, a interação neurocirurgião-neurofisiologista é fundamental, porque muitas vezes a área a ser ressecada, o neurocirurgião não consegue identificar do ponto de vista só de olhando, porque existem às vezes situações onde o cérebro, olhando, né, macroscopicamente, ele é normal. Então, se você abrir o cérebro e esperar para tirar uma parte, você não vai saber qual é. E em outras situações, a área a ser ressecada é maior do que a lesão. Então, às vezes a pessoa tem um tumor, mas você precisa tirar uma região maior do que esse tumor, porque situações das crises, né, o que desencadeia as crises é muito maior do que esse tumor. E a gente tem como fazer isso pelo SUS? Na verdade, a maioria dos centros de epilepsia, eles são pelo SUS. Ao contrário, a gente tem mais dificuldade de fazer cirurgia de epilepsia pelo sistema privado do que pelo SUS. Então, se você tem essa possibilidade, ou você quer pensar, quer ser investigado se existe essa possibilidade, busque um centro de epilepsia, porque na maioria das vezes, apesar da fila ser uma fila extensa, você vai conseguir ser avaliado dentro do SUS. A cirurgia de epilepsia, ela não deve deixar sequelas, porque se a gente imagina que o paciente, se a gente durante a investigação, durante a avaliação, identifica que esse paciente pode ter sequelas significativas, a gente não indica. Mas como qualquer procedimento cirúrgico, existe a questão da imprevisibilidade. Então, durante o procedimento, pode ter um sangramento que não era para ter, pode ter alguma outra situação que deixe sequela. Mas, na maioria das vezes, é uma cirurgia que não deixa sequela. Então, lembrando que a cirurgia de epilepsia, ela é para ajudar no controle de crises. Então, retirar a medicação, na maioria das vezes, a gente não vai retirar. A gente vai ajustar, a gente pode reduzir a medicação. Mas essa pessoa provavelmente vai pelo menos continuar tomando uma medicação. Qual é o objetivo da cirurgia de epilepsia? Fazer com que uma epilepsia não controlada passe a ser controlada. É isso, espero ter ajudado. Deixe seu comentário e me siga no Instagram e no YouTube.